Oiê, aqui é a Naama. Eu estou aqui fazendo esse prólogo para avisar vocês que enquanto eu editava o programa, eu percebi que faltavam algumas informações chaves que esqueci de perguntar na hora da gravação. Então eu mandei um áudio para a Jéssica e ela me respondeu. Fica aqui mais uma vez meu agradecimento. Muito obrigada, Jéssica. E bom, vai ter sim uma quebra no tipo de som em 1 ou 2 momentos. Não na qualidade, a qualidade está ótima ou muito boa, mas dá para perceber sim essa quebra. Mas eu preferi fazer dessa forma a deixar o programa incompleto. Então fiquem agora com esse episódio delicioso que eu me diverti muito gravando e aprendendo. Espero que a experiência de escutá-lo seja tão boa para vocês quanto foi a minha experiência de gravá-lo. E é isso! Olá, seja bem-vindo ao podcast O Óbvio Tem Que Ser Dito. Podcast onde sempre vai rolar um bate-papo bacana, cheio de perguntas introdutórias para diversos assuntos. Porque aqui a gente acredita que o que é óbvio para você pode não ser para mim. E por isso, o óbvio tem que ser dito. Eu sou a Naama Juliana e hoje eu vou conversar com a Jéssica Sandin, diretora de RH da Nubank. E aí, Jéssica, tudo bem? Oi, Naama. Oi, pessoal. Tudo bem? E você? Eu tô bem, eu tô muito bem. Jéssica, hoje nós vamos falar das obviedades do RH, Recursos Humanos da empresa. Eu quero extrair tudo que você tem, de toda essa experiência, de tudo. Ai, meu Deus, tô nervosa. Preparada? Jéssica, começando pelo começo. Tá. O que é o RH de uma empresa? O que o RH cuida? Ai, menina, olha, responder o que é o RH de uma empresa, hoje em dia, é uma das perguntas mais difíceis, porque cada empresa, cada negócio tem uma estratégia diferente pro RH, né? Mas, basicamente, o RH é a área que tem como negócio as pessoas, né? Eu gosto muito de deixar isso claro, que o RH não é a área que cuida das pessoas, porque a responsabilidade de cuidar das pessoas é a empresa, é dos líderes, é das próprias pessoas que trabalham lá. Mas o RH é a unidade de negócio cujo negócio é as pessoas, cujo negócio está em ter as pessoas certas, performando bem, se desenvolvendo e de acordo com os objetivos e a cultura da empresa. Então, para mim, assim, um resumão bem óbvio do RH é isso. O RH é a área cujo o objetivo de negócio é as pessoas. Mas, Jéssica, nem toda empresa tem RH, né? No momento, você tem trabalhado em empresas grandes, né? Mas a gente pega, sei lá, uma padaria, não necessariamente tem RH. Quando você acha que é o momento de ter um RH, uma empresa dela... Pode ser, existe o RH de uma pessoa? Existe. Eu já fui RH de uma pessoa só, assim, tipo, um time de uma pessoa. Eu acho que o momento certo eu acho que isso tem muita relação com a cabeça do dono da empresa, sabe? Com o idealizador. E aí, falando até já numa perspectiva de empreendedorismo, eu acho que o momento para você ter uma pessoa que é especialista em desenvolvimento de carreira, em desenvolvimento de talento, o momento certo para você ter alguém cuidando dessa área como especialidade é o momento em que você entende que o componente humano é crítico para o crescimento do seu negócio e para você alcançar os seus objetivos, né? E também acho que tem muito a ver com o quanto de autoconhecimento que o empresário tem para saber se isso é algo natural meu, que eu consigo cobrir até certo ponto, ou se, não, eu sou um cara de produto, eu sou um cara de tecnologia, eu sou uma pessoa de exatas, né? Eu gosto mesmo da parte comercial, então eu preciso de alguém que cuide disso, né? Então, acho que, né, tem muito a ver com o perfil do dono da empresa e o quanto o dono da empresa entende que é hora de ter uma pessoa cuidando da estratégia de pessoas para fazer que o negócio avance da maneira como é esperado. Porque há boatos que cuidar das pessoas é uma das partes mais difíceis, né? Com o produto da jeito e tal, mas... Não é querendo puxar, né, a sardinha pro meu lado, mas é muito difícil, porque as pessoas têm variáveis, você é psicóloga, você sabe melhor do que eu, né? Tem variáveis incontroláveis e não necessariamente previsíveis como um produto, né? Como uma projeção financeira. Outras áreas têm variáveis mais controláveis e mais previsíveis. O ser humano não. E quando você tá trabalhando com um ser humano isolado é uma coisa, a partir do momento que você já coloca esse ser humano com outro ser humano já é outra coisa, a partir do momento que você insere esse ser humano dentro de um grupo específico, que é parte de outro grupo específico, aí a coisa escalona de um jeito que é bastante complicado, né? E
Você pode ter a melhor ideia de negócio, o melhor produto, né, o melhor capital assegurado para investimento. Se você não tiver as pessoas certas fazendo aquilo rodar de acordo com o seu plano, não vai funcionar. Então... E a gente tem que, eu acho que também a gente tem que colocar, né, Jéssica, que a própria empresa já é também um organismo vivo, né? Você falou um pouco de cultura e depois, mais pra frente, daqui a pouquinho eu quero falar mais sobre cultura, né? O que é a cultura da empresa, como implementar e como lidar com isso, né? Deve ser, realmente, é bem desafiador. Mas agora, ainda no comecinho, né, da pergunta do RH, quais são, então, as partes que você cuida? Eu sei que tem contratação, demissão também, né, com vocês. Principalmente, né, a contratação... A contratação é, assim, teoricamente, a parte mais fácil, no sentido de que todo mundo acha que sabe contratar. O problema é quando a contratação vira uma demissão, isso é o sintoma de que a pessoa realmente não soube contratar direito, né? Ai, meu Deus, realmente. Quais outras partes também o RH? Tá, então vamos lá. Eu vou te falar num sentido bastante completo, holístico e próximo do ideal corporativo, né? E aí, ideal bem entre aspas. O papel de uma área de recursos humanos e de um executivo, uma pessoa de alta responsabilidade de recursos humanos, é cuidar de todos os processos, né? E cuidar pode ser desenhar, determinar, refazer, supervisionar, o que for, de todos os processos e tudo que permeia esse processo, que é a cultura, é o como fazer, é o modus operandi, de todo um ciclo de vida do colaborador. Ou seja, do momento em que se abre uma demanda para uma contratação, e aí tem até um antes de abrir a demanda, que é, eu preciso de uma pessoa para essa área. Ou até ajudar o líder a identificar quando ele precisa de uma pessoa para determinada atividade ou para determinada responsabilidade. Desenhar aquela caixinha, desenhar aquele escopo, e a partir do momento que você tem o escopo, a cadeira que a gente fala que a pessoa vai sentar bem desenhada, bem definida, você já tem o perfil da pessoa que você precisa contratar. Então aí você consegue, né, fazer uma contratação de uma maneira mais acertada, mais adequada. Depois você cuida da parte financeira, da proposta e tudo mais. Depois você cuida da parte do onboarding, que a gente fala, que é a integração, é a chegada da pessoa, a assimilação da pessoa com o time, com o chefe, com a cultura, com as responsabilidades, etc. E depois você tem toda a jornada de desenvolvimento, crescimento e performance daquela pessoa, né? De resultados. E dentro dessa jornada de desenvolvimento tem vários eventos, né? Você tem promoção, aumento salarial, mudança de time, mudança de responsabilidade, tem onde a gente fala tanto agora nas multinacionais de assignment, né, que é a pessoa fazer uma passagem, de ter uma experiência de trabalho diferente dentro da própria empresa, pode ser em outro país, em outra unidade de negócio. Legal. É bem legal. O RH fica com a pessoa desde antes da contratação, né? Tipo, na entrevista, e acompanha ela por todo momento dentro da empresa. Sim, é toda a jornada. Por isso que eu falei, esse é um modelo muito próximo, se não já o modelo ideal. Obviamente, né? Não são todas as empresas que têm esse acompanhamento do começo ao final como parte importante da estratégia, né? Então, dependendo das ferramentas, do tamanho e da aproximação do RH com as pessoas, essa é uma medida do quanto o RH realmente é estratégico para a empresa. Porque a partir do momento que uma empresa, né, um CEO, um empresário decide que não, eu quero um RH próximo acompanhando os meus colaboradores, porque os meus colaboradores são uma parte central e fundamental do meu trabalho, ele vai investir para que o RH possa estar ali acompanhando cada movimento dessa pessoa. E isso é dinheiro, né? Então, assim, investir em talento é estratégico, mas também é uma parte de dinheiro, né? É uma parte financeira importante da empresa. Então, o quanto a empresa investe em RH, tanto em ter os profissionais adequados, ter o tamanho da equipe, os sistemas, os programas, as iniciativas,
né, determina o quanto as pessoas são realmente estratégicas ou não dentro do plano de negócio daquela empresa. Vocês também cuidam da folha de pagamento, né? Pode ser o escopo do RH. Exato, sim e não. Tem muitas empresas que a parte de folha de pagamento fica dentro de finanças, né? Então, em alguns modelos, a folha de pagamentos continua dentro do RH, porque eu acho que foi como o RH nasceu. O RH nasceu com as transações de departamento pessoal, que era folha, contratação, demissão, pagar salário e pagar benefícios. Mas hoje tem muitos modelos operacionais de empresas em que o RH está 100% focado nas pessoas, na construção de time, na cultura, na performance, no desenvolvimento dos talentos. E essa parte transacional já fica muito mais com outras áreas, como por exemplo finanças, porque folha de pagamentos tem uma sinergia muito forte com as áreas financeiras, com controladoria, com impostos, né, com o planejamento financeiro da empresa, controle de capital, tudo isso. Então, tem muitas empresas que têm esses dois modelos. Mas sabe o que é? Porque eu quero pedir um aumento. Então, eu quero que você me dê algumas dicas de como pedir aumento, entendeu? Porque na nossa empresa aqui é você que cuida. Vou começar do começo. Eu vou falar uma coisa óbvia, que talvez não seja tão óbvia assim, porque nem todo mundo pensa nesse nível de detalhe. Mas se você quer pedir um aumento, você não vai fazer o seu pedido para folha de pagamentos ou para a equipe de folha de pagamentos. Porque a equipe de folha de pagamentos processa uma decisão que já está tomada por outras pessoas, geralmente o teu chefe, né? Então você tem que pensar a sua estratégia e se preparar para pedir um aumento para a pessoa que tem o poder de decisão com relação a um aumento, dar um aumento ou não. É engraçado que você começou por esse tema, porque esse é um dos temas mais polêmicos, né? Principalmente, acho que dentro do modelo de recursos humanos na América Latina, né? Porque a América Latina, como região, em geral, tem mercados muito tradicionais, né? Modelos comportamentais corporativos ou organizacionais muito tradicionais, muito hierárquicos e tudo mais. Então, o ato de você pedir um aumento salarial é um ato bastante desconfortável para a nossa cultura, né? Sim. Mas em outras culturas não são assim? Na europeia não é, por exemplo? Ou cultura africana, sei lá? Eu acho que falar da onde eu tenho, o que eu tenho contato, né? Acho que eu já trabalhei com praticamente assim, de maneira, obviamente, em profundidades, de intensidades diferentes, mas acho que falando de região, a única cultura que eu não trabalhei no dia a dia, que eu não cuidei de times lá ou não apoiei times lá, é a asiática. Mas eu já cuidei de África e foi uma das experiências que eu mais amei na vida. Já cuidei de times na Europa, América Latina. Mas amiga, você morando aqui, né? Porque isso. Morando aqui, cuidando do time da África? Nossa. Foi muito legal, mas eu tive a experiência por cuidar de um time da África, foi o que eu tive experiência de fazer o que a gente fala de short assignment. Eu fiz um estágio, vou colocar assim, um estágio internacional de curto tempo na África, porque eu tava atendendo um time de lá, então foi muito legal. Que legal. Legal. Foi super legal. Então, vamos lá. Eu acho que da cultura, América Latina, África que eu conheço, um pouquinho de Europa, que a Europa é bem fragmentado também, assim, né? Os países são bem específicos. Um pouquinho que eu conheço de Europa e Estados Unidos, talvez a nossa e a africana, acho que sejam as que tenham um modelo um pouco mais quadradão, mais hierárquico, mais tradicional. Na Europa, o tema salarial, e nos Estados Unidos também, o tema salarial não é tão tabu como é aqui, porém sempre é desconfortável. E eu acho que a nossa relação com o dinheiro também influencia muito nisso, sabe? Então a gente entra num tema social, sociológico, antropológico bastante profundo, filosófico bastante profundo aí, né? Dá pra pirar nisso, dá pra pirar. Dá. Mas é sempre delicado, não vou tirar o mérito de ser um tema delicado e que demanda muita preparação e muitas pessoas nem preferem sair do emprego. Eu já tive situações assim, que a pessoa preferiu pedir demissão do que pedir um aumento, quando na verdade, sim, se a pessoa falasse que estava desmotivada e que achava que o salário não estava sendo pago adequadamente, a gente conseguiria fazer uma correção salarial e a pessoa não precisava sair da empresa.
Eu tô te perguntando justamente por isso. Porque é uma coisa que não é ensinada. E eu não sei se tem técnica pra pedir. Tem alguma. E lógico, não existe. Acho que não vai ter uma cartilha, né, pra fazer. Mas tem uma melhor forma de abordar anualmente, perto da. Assim que a pessoa foi avaliada, não sei. Se você pudesse dar alguma dica. Tá, De um milhão de dólares. Às vezes, literalmente, de $1 milhão, né? É verdade. Eu acho que assim, como você falou, não tem uma cartilha mesmo, mas eu acho que tem alguns aspectos que a pessoa tem que estar atenta para saber se vai rolar ou não, se vale a pena arriscar ou não e como fazer. Tem que ser estratégico, né? O que eu falo, a gente é estratégico com tantas coisas, mas a gente não é estratégico com a nossa carreira. A gente não é estratégico de cuidar da nossa própria carreira, do nosso próprio desenvolvimento, né? Então, com os seus planos de carreira, suas movimentações de carreira, com o que é importante para sua carreira, você tem que ser igual ou até mais estratégico do que com as coisas da empresa, né? Então, falando da questão de aumento, eu acho que assim, é bem importante você ter clareza de quais são os momentos de decisão, né? Então, muitas empresas têm um ciclo anual, geralmente perto do final do ano, ou ano calendário, ou ano fiscal da empresa. Tem algumas empresas que têm 2 ciclos, um na metade do ano, outro no final do ano, ou no começo do ano, depois que termina o ano fiscal da empresa. Então, saber mais ou menos quais são esses ciclos de tomada de decisão e de revisão salarial para você se preparar do ponto de vista de tempo, né? E para você se preparar para ou não pedir completamente fora do ciclo, que aí as suas chances se reduzem, principalmente se a empresa em que você trabalha tem os processos bem redondinhos, bem quadradinhos com relação a nesse tempo, é nessa janela, muitas aprovações, etc, né? Então, se entender qual que é a linha do tempo para esse tipo de tomada de decisão e de revisão para você se encaixar no tempo adequado, para aumentar as suas chances de receber um aumento. A segunda coisa, que para mim é o principal, é ter certeza que o seu desenvolvimento, seus resultados estão bons, né? Tipo assim, se você não tá performando bem, se os seus resultados não estão bem, não adianta nada você pedir, você fazer o maior caso, o maior business case que a gente fala, né? Armar um caso bem elaborado, bem estruturado, fazer uma pesquisa de mercado. Um super PowerPoint, né? Exatamente, fazer um super PowerPoint, sendo que o principal, que são as suas entregas, não estão bem. Então, não adianta, né? Principalmente o mundo corporativo gira em torno de resultado. Sendo justo ou não, sendo legal ou não, sendo humano ou não, isso é outra discussão. Mas se você tá no rolê corporativo, se você quer desenvolver uma parte da sua carreira no mundo corporativo, você tem que saber o nome do jogo. E o nome do jogo é resultado. Algumas empresas de uma maneira mais agressiva, outras empresas com uma abordagem um pouco mais humana. Mas nunca vai deixar de ser resultado. Você consegue muito facilmente medir resultado de um vendedor, né? Agora, como medir o seu resultado? O resultado do seu time de RH, entende? Sim. É sempre muito difícil, né, medir resultados de uma pessoa que tem uma posição subjetiva. Uma pessoa que não tem, assim, uma métrica de vendas, uma métrica de atendimento, né? Então, por isso que é muito importante quando você tem uma posição dessas, né? Por exemplo, marketing, RH, essas posições de ciências humanas, vamos colocar assim, da galera do humanas, né? Você tem que saber qual que é a missão da sua área ali na empresa, né? Então, os executivos dessas áreas têm que deixar muito claro qual que é a missão daquela área na empresa e como que essa missão impulsiona a parte de negócios, a parte de números, a parte de métricas de resultados de negócio, né? Então, no meu lado, por exemplo, eu tenho métricas muito específicas com relação. A gente tem pesquisa de clima e de engajamento. Parte dos meus resultados estão em como eu trabalho os planos de ação e como eu desenho atividades e iniciativas que ajudem a reforçar a cultura e o engajamento da empresa de acordo com a estratégia de negócio dela. Eu tenho, por exemplo, parte do meu time tem métricas muito específicas com relação a timing de contratação,
a volume de ofertas de trabalho aceitas ou negadas ou rejeitadas, propostas, né, enviadas para candidatos. Que mais? A gente tem o nosso próprio feedback, né? No caso, por exemplo, quem é business partner, é HR business partner, que é uma posição específica dentro do guarda-chuva de RH, né? Tem muita interação e um papel de muita influência e mediação com líderes. Então, os líderes me avaliam também, né? Eles têm que me falar, não, realmente a Jéssica tem sido uma super mediadora, ou então, não, acho que a Jéssica não tá jogando um papel de influência, ela precisa trazer mais o ponto de vista dela, precisa trazer o ponto de vista humano para as discussões de negócio, tem uma expectativa de influência com relação à minha posição, né? E tem outras coisas, outras métricas que também são bem subjetivas, mas pouco a pouco você tem que encontrar uma maneira de aterrissar o impacto que você espera que uma pessoa de recursos humanos tenha na empresa. Seja através de pesquisas, né, de avaliação de outras pessoas, ou seja através de entregas específicas, né, de atividades, de iniciativas, de programas específicos. Então, Jéssica, aí, pelo que eu tô entendendo, o RH também fica no meio de campo, cuidando do clima da empresa, né? Fazendo conversar a área, sei lá, da diretoria com o subordinado. Além da contratação, fazer acontecer, para fazer o clima também ficar bom, né? Literalmente o clima, não literalmente, né? Mas fazer o clima da empresa, tudo conversar. Seria como se fosse o óleo para azeitar as máquinas. Gente, é mais ou menos isso? Achei chique, achei muito, muito conceitual essa definição. Já vou dar uma rodada, uma copiada aqui, viu? Porque tá bonito. Vamos divulgar, colocar no seu PowerPoint pra pedir aumento. Exatamente. É mais ou menos isso, né? E é um conceito, uma interpretação muito delicada, porque assim, o responsável por fazer o clima ficar bom não é a gente. A gente é meio que polícia. Não, a gente é meio que polícia. A nossa responsabilidade é se assegurar de que todo mundo tá na mesma página com relação a como se comportar, como tratar os outros, como trabalhar, de acordo com a filosofia e com a cultura, os valores da empresa. Então, a gente tem a responsabilidade de monitorar, de orientar, muitas vezes de policiar com um pouco mais de força e de fazer intervenções para quando é necessário. Mas fazer acontecer é responsabilidade dos líderes. Isso é muito importante que uma pessoa de RH tenha claro e deixe claro. Eu tô aqui como um apoio, como uma mediadora, como uma facilitadora, como uma conselheira, né? Mas que a responsabilidade de fazer acontecer sempre é dos líderes. Ah, entendi. Jéssica, nós já citamos cultura e agora chegou a hora de perguntar. O que é a cultura de uma empresa? Então, vamos lá. O que é cultura? Cultura tem toda uma definição sociológica, antropológica bastante complexa, né? Muito relacionada ao conjunto de valores, conhecimentos, tradições, símbolos e crenças de um determinado grupo social, né? E aí, transmitindo isso pro ambiente corporativo, eu gosto muito de entender e definir cultura como o jeitinho que se fazem as coisas ou que as coisas são feitas e as pessoas se relacionam em determinada empresa, né? Então, para mim, a cultura é a maneira como as coisas são feitas, construídas e como as pessoas constroem os relacionamentos e a colaboração dentro de uma determinada empresa, né? E, obviamente, a cultura ela é identificada por símbolos em comum ou rituais em comum que determinado grupo tem, né? Então, é muito comum perceber, por exemplo, empresas que têm como parte dos rituais dela reuniões mensais com o grupo de liderança, reportes mensais do CEO falando sobre resultados, né? Outro ritual muito importante para mim, como RH,
para observar dentro das empresas é a cultura de liderança, né? Então, o quão próximos os líderes estão dos seus times e quais os rituais para abrir o caminho para essa proximidade, para construir esse relacionamento próximo com os times. E aí a gente pode observar esses rituais através de nossos gestores, tem rituais de skip level, né? Que é isso de tipo, o chefe do chefe fazer uma reunião com os times uma vez por mês para saber o que está acontecendo, para coletar feedback do chefe direto, né? Para coletar sugestões de melhoria no time e tudo mais. Então, isso é um ritual que empresas com uma determinada cultura ou com uma cultura que valoriza determinadas construções de relacionamento e de colaboração têm e outras não, né? Então, basicamente é isso. Eu acho que é muito importante a gente relacionar a cultura com a maneira como as pessoas se relacionam e o tom de colaboração e de discussões, principalmente discussões difíceis. Eu acho que é no momento de relacionamentos, no momento em que as discussões ficam difíceis ou que se faz necessário ter discussões difíceis, é que a cultura da empresa pode ser observada de maneira mais vívida. Então, como as discussões difíceis são feitas, ou se elas são feitas, né? Tem empresas que têm essa cultura de não ter conversas difíceis, né, de não desafiar o status quo, ou seja, tá tudo bem, a gente sempre fez as coisas assim como elas têm que ser feitas, ou a gente faz assim porque alguém disse que a gente tem que fazer assim e a gente valoriza a política da boa vizinhança. Não vou julgar se isso é bom ou ruim, certamente é um tipo de cultura que funciona para um tipo de pessoas, né? Já outra cultura muito mais agressiva em resultados. A gente valoriza o resultado a qualquer custo, não importa como você chegar no resultado, o importante é o número. É diferente de uma empresa que valoriza a construção do resultado, né? O importante é a gente chegar no resultado de uma maneira colaborativa, com todo mundo se sentir incluído, escutando o feedback e a sugestão de todo mundo, fazendo, aí vou falar várias palavras, buzzwords do mundo corporativo, fazendo co-creation, fazendo brainstorming, todas essas metodologias de colaboração e de construção em conjunto de soluções novas e práticas para determinado problema. Então, são duas culturas, ou seja, duas abordagens de construção de resultados muito diferentes e que servem para cada tipo de pessoa, né? Eu acho que não existe cultura boa ou ruim no limite, existem aspectos bons e aspectos ruins em determinadas culturas, e aí a pessoa tem que observar se aquele tipo de cultura faz sentido para minha personalidade e para os meus valores. Acho que cultura também está bem relacionada a que valores são transmitidos e reforçados nas relações no dia a dia. Por isso que cultura é tão importante e por isso que, para mim, como uma líder de RH, a cultura é tão importante para definir o sucesso das pessoas e definir o sucesso da empresa através das pessoas. Tem que ter esse match, esse fit cultural para que as pessoas se sintam bem, para que elas se vejam como parte da empresa e aí comecem a dar os resultados se sentindo parte, se sentindo confortáveis para ser quem elas são dentro da empresa. E quando tem essa desconexão cultural, essa desconexão de valores, essa desconexão de jeitinho e de formas, não rola nem para a empresa e nem para a pessoa, né? Então, por isso que a cultura é tão importante para mim. E vocês que cuidam da cultura. Isso. Implementar a cultura, certo? Eu diria que nós somos os guardiões da cultura, sabe? Assim, a gente que sabe, que tem esse conhecimento profundo do que significa a nossa cultura, de como a nossa cultura é representada no dia a dia, através de ações, através de fala, através de interações, de relacionamento, né? Mas a cultura é representada e é feita e evoluída ou não pelas pessoas e como as pessoas constroem as suas relações de trabalho no dia a dia. A gente tá ali para apoiar.
Tem uma frase que eu ouvi falar, né? Que a cultura come a estratégia no café da manhã. Não sei se já ouviu falar. Adoro essas frases de efeito. Eu amo também. Porque assim, como que é pra mudar a cultura de uma empresa? Porque toda empresa tem cultura, concorda? Desde a papelaria na esquina até, sei lá, Ambev, Nubank, enfim, qualquer outra empresa, ela tem cultura. Exato. Porque é a forma como as coisas são feitas no dia a dia. Exato. Basicamente, a forma como ela lida com as coisas, né? Exato. Só que às vezes nem toda, por mais que tenha cultura, tem algumas culturas que você fala, putz, eu quero mudar, eu preciso mudar, e isso acaba sendo o papel do RH, né? E como é que é pra vocês duas coisas? Chegar uma pessoa nova e você mostrar essa cultura, e hoje em dia, eu acho que as empresas estão falando muito de cultura e como eu posso explicar? É uma coisa que elas prezam por isso, né? Aqui a gente funciona dessa forma, a gente quer que aconteça dessa forma. E eu acredito que não deve ser muito fácil fazer casar, né? Essas duas coisas, né? A pessoa que chegou agora e falou, olha, mas aqui a gente funciona dessa forma. E cabe a vocês, né? Fazer essa engrenagem dar certo. Ou não. É também papel do líder, né? Pelo que eu aprendi agora. Não, é que depende muito da empresa também, tá? Tem empresa que sim, tá claro que não. O RH é responsável pela cultura do começo ao fim. E pronto, acabou. Né? Tudo isso que eu tô te falando é um pouco do meu repertório, da minha vivência, da maneira como eu também gosto de trabalhar, né? Assim, ao longo da minha carreira eu trabalhei em diferentes empresas, com diferentes perspectivas e abordagens. E aí, pouco a pouco, eu fui me encontrando dentro do que eu tinha experiência e o que eu achava que eu gostava mais e poderia ter um match melhor e o que eu achava que não tinha nada a ver comigo. Mas, voltando à sua pergunta da cultura, como que a gente faz para mudar? Né? Assim, também falando de um cenário muito próximo do ideal corporativo e de também como eu gosto de trabalhar, da abordagem como eu gosto de trabalhar. É que se você quer mudar a cultura, primeiro você tem que entender por que você quer mudar e como que essa mudança vai te trazer resultados positivos e sustentáveis. Né? Esse é um tema que também tem estado bastante em alta no mundo corporativo e no mundo dos negócios nos últimos anos, que não é só resultado positivo, mas são resultados positivos e sustentáveis. E aí onde, na minha perspectiva, o tema de cultura organizacional ganhou muito espaço, né? E ganhou muita visibilidade. Porque para você ter um resultado sustentável, as pessoas têm que seguir replicando e melhorando o modus operandi delas. E isso é cultura, né? E isso é cultura. Então, você quer mudar a cultura, primeiro você tem que entender o que e por quê, né? E aí não tem jeito, tem que começar do líder, né? Dentro da empresa, por mais horizontal que a empresa seja, né? Dependendo do modelo organizacional da empresa, sempre, do jeito que as relações de trabalho estão desenhadas neste século presente, sempre o comportamento do líder é o tido como exemplo e o que deve ser replicado. Então, automaticamente, né, você faz o paralelo de quando você está com um problema de cultura na sua empresa, o primeiro lugar que você tem que olhar são os líderes. Não os times, não as pessoas. Entendi. E aproveitando, qual é o tipo de líder que tira o melhor do liderado? Ai, essas perguntas... Eu vou sair daqui, eu vou sair formada dessa conversa. Menina, as perguntas estão muito boas. Eu acho que também não é uma fórmula mágica, porque tudo depende do tipo de resultado que a empresa quer ter, né? E das prioridades da empresa. Tem empresa que quer ter resultado não importa como, e tem empresa que quer ter resultado com um como adequado ao que ela acha que é legal, né? Então tudo isso depende muito. Agora, jogando mais pro mundo ideal, assim, um mundo bacana, humano, mais humano e tudo mais, um mundo corporativo mais humano, eu acho que um líder, uma fórmula, né, alguns componentes de um líder que tira melhores resultados da sua equipe. Primeiro, eu acho que é um líder que sabe olhar a equipe do micro para o macro, no sentido de que a equipe é formada por indivíduos diferentes que podem se complementar. E não quero formar uma equipe todo mundo igualzinho.
né? E aí é onde entra outro tema bastante em alta de RH, que é a diversidade. E a gente não tá falando só de diversidade física, mas a gente, né, de características físicas, mas a gente também tá falando de outras características que compõem o conceito de diversidade, que é um conceito muito profundo e muito amplo, né? Então, para mim, acho que isso é uma característica muito forte de um líder muito forte e muito efetivo. Tem time que a gente vê que a diversidade que tem é que tem gente com barba e sem barba. Assim, você fala, nossa, realmente é bem diverso. Exatamente, Tem gente que tem o cabelo loiro e tem gente que tem o cabelo preto. Acho que outra coisa é um líder que sabe traduzir o negócio pro dia a dia das pessoas, independente do nível de senioridade, do nível de experiência ou do nível de impacto do trabalho de cada indivíduo, sabe? Que sabe fazer aquela tradução, olha, aquilo que o CEO falou, os resultados, que não sei o que, de impacto, não sei o que, pra você significa isso. Essa é a sua contribuição no dia a dia pra essa estratégia tão grande, né? É muito interessante isso, né? Conseguir, agora é o caminho inverso, pegar do macro e transformar no micro, Exatamente, né? Exatamente. E faz todo mundo perceber que eu sou parte dessa engrenagem, né? Na verdade, eu sou uma engrenagem, parte desse motor, dessa máquina gigante, né? O meu trabalho, por mais, sei lá, por mais que eu seja um estagiário, por mais que eu seja um analista júnior e esse seja o meu primeiro emprego, por mais que eu seja uma pessoa que só revisa documento e passa pra frente, o meu trabalho também tem um impacto grande e eu faço parte dos resultados que a empresa tá conseguindo. Esse senso, esse sentimento de pertencimento, de se enxergar como parte do todo, é uma coisa que faz muita diferença na performance e no engajamento do time. Mas muita diferença. Nossa, Jéssica, eu lembro, né, da minha época de faculdade, que a gente viu bastante isso, né? Que às vezes o salário é sim muito importante, mas ele vira quase nada dependendo de outros fatores. Se a pessoa não se sente pertencente, se ela não vê o trabalho dela valorizado, né? Que você pode dobrar o salário da pessoa, ela vai ficar feliz por 3 meses, mas depois ela acostuma com aquele dinheiro e fala, ainda não adianta, as coisas não funcionam, né? Exato, tem todo sentido isso que você tá me falando, porém, eu também tenho uma linha de pensamento que é as âncoras de retenção, de engajamento, de motivação da empresa tem que estar de acordo com as âncoras de engajamento, de retenção e de motivação da pessoa. E tem pessoas que em determinado momento da carreira ou por toda a carreira, a principal âncora é o dinheiro. A gente sabe disso, né? Tem empresas que têm o sucesso que tem por ter uma cultura agressiva, como a gente chama, né? Uma cultura muito agressiva, mas que tem gente que se identifica com isso e tá lá feliz porque tá ganhando um dinheirão, não tem que ficar preocupando com como tratar o fulano de tal, aí tem que pensar 2 vezes antes de escrever o e-mail, graças a Deus aqui eu não preciso me preocupar com isso. E também não me importo com como as pessoas me tratam, desde que todo mundo faça a sua parte, tá beleza. É verdade, você pega, sei lá, mercado financeiro, né? Falam que é super agressivo e é isso. Você fica, sei lá, você ganha muita grana em pouco tempo, mas também não tem muito tempo pra firulas, né? Não é nem firulas. Você não fica preocupado com a parte da cultura, que é a parte comportamental, a parte de relacionamento, a parte de construção em conjunto. Bem legal isso, realmente. Se você é uma pessoa dinheirista, é isso, dinheiro. E não tem um problema. Não, exatamente. Faça, como você falou no começo, né? Essa estratégia da sua carreira pra isso, né? Pra que você entre no lugar que te pague bem. Exatamente. E claro que a gente tá falando isso, assim, né? Tendo uma perspectiva muito privilegiada de mercado de trabalho e carreira. Né? A gente sabe. Nossa, não, podendo escolher, com certeza. Exatamente. Com certeza. A gente sabe que muita gente, e eu no comecinho da minha carreira, não tinha esse luxo de, deixa eu ver quais são as âncoras motivacionais da minha carreira e quais são as características de cultura dessa empresa para ver se eu vou ser feliz aqui ou se eu prefiro procurar esperar outra proposta. Tipo, não, né? Então, só deixar claro que a gente tá falando de um recorte socioeconômico muito específico. Não, muito específico, né? Muito específico, bem pontuado. Mas já que a gente também falou de estratégia, a gente pode pensar assim, pra pessoa talvez já ir pensando, né, nas âncoras dela pra
futuramente procurar esse tipo de empresa, né? Exatamente. Vamos pensar positivo. Não, não é nem procurar, não só pensando positivo, otimista, né? Que eu sou dessa linha. Eu acho que a gente tem que ser realista, mais otimista, porque senão a gente morre. Ainda mais no Brasil, né, amiga? Exatamente, tá um pouco difícil continuar no otimismo aqui, mas vamos lá. Mas eu acho que assim, além de tipo, você ir construindo a sua tomada de decisão de maneira estratégica de acordo com as possibilidades, é você também identificar e poder se preparar para reagir quando alguma coisa acontecer e for contra os seus valores e as suas âncoras de carreira. Né? Tipo, tá bom, eu já sei que a minha âncora assim, uma das minhas âncoras é desafio puro, né? E aí tô falando de uma metodologia muito específica do Edgar Schein, que chama âncora de carreira, que eu amo essa metodologia, eu acho que serve pra praticamente tudo. Eu acho que até pra casamento, pra relacionamento, dá pra jogar âncora de carreira aí, que as psicólogas não me matem, mas eu consigo fazer um paralelo. Olha, por mim está livre, eu salvo, obrigada. Tá? Tem que falar com as outras. Né? Mas assim, sei lá, vou falar do meu caso. Uma das minhas âncoras, ou a minha âncora mais forte é desafio puro. É o que me motiva. Você adora um desafio? Eu adoro o desafio, eu gosto de novidade, eu não gosto de rotina. A gente até outro dia tava conversando sobre isso, né? Como, tipo, pra mim é muito difícil ter disciplina numa determinada rotina e me manter engajada numa rotina, porque eu odeio. Não é algo que me motiva. Né? Então, sabendo que isso não é algo que me motiva, que vai me manter energizada, que vai ativar minha criatividade, que vai despertar o melhor em mim. Porém, hoje eu tenho um emprego que é pura rotina, eu sou caixa de banco. É pura rotina. Então, eu já sei que isso é uma das atividades, mas eu não tenho muita opção. É o que eu tenho de emprego hoje, porque eu tenho outras prioridades. Não posso ficar escolhendo meu emprego. Então, beleza. Então, eu já sei que trabalhar, pra mim, vai desprender muito mais energia do que me energizar. Então, o que eu posso fazer? Que atividades durante o meu trabalho? Que projetos? Com que pessoas eu posso me relacionar durante o meu trabalho que podem me dar esse respiro de energia? Que podem me energizar? Que podem me tirar um pouquinho da rotina? Ou como eu posso fazer a minha rotina diferente? Como eu posso fazer a minha rotina mais interessante? Porque quando você consegue preencher uma âncora de carreira tua, é aí onde você não desprende energia, mas o seu trabalho te energiza. É aí onde você desperta a sua criatividade, é aí onde você tem mais motivação para continuar fazendo aquilo que você está fazendo de maneira melhor, ensinar outras pessoas, aperfeiçoar a sua técnica, aperfeiçoar o seu processo e automaticamente você vai colher melhores resultados e vai ser reconhecido. Jéssica, isso que você falou é demais. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Que tem trabalho que te suga. Sim. E tem trabalho que te energiza. É exatamente essa palavra, te energiza. Não, com todos os problemas de trabalho, que a gente sabe que trabalho é trabalho, claro, né? Claro. Mas ainda assim você acorda motivado, você quer fazer acontecer. Nossa, que louco! Isso que você falou, fala de novo o nome do livro e da... É um livro? É uma metodologia? Não, é uma metodologia, tem do Edgar Schein, que chama Âncoras de Carreira. Exatamente isso. E aí são diferentes âncoras, praticamente todo mundo tem todas as âncoras, mas em escalas diferentes, né? Aí agora eu não... E como é que eu descubro as minhas? Tem... É um teste? É um assessment do Edgar Schein. Eu sou certificada, então depois a gente pode fazer. Depois você pode... Menina, que babado. E aí depois você pode me convidar para um segundo programa e a gente fala só sobre o seu teste. Não, amiga, vamos fazer ao vivo? Vamos fazer ao vivo. Vamos fazer uma live. Que demais. Nossa, eu gostei muito dessa história. Jéssica, agora vamos falar pro que o povo quer saber. Contratação. Numa época que a contratação tá bombando. A questão era currículo. Mentir no currículo. Posso ou não posso? Qual o limite? Porque assim, vamos partir do princípio que sempre vai ter alguma mentira. É isso, né? Eu acho que a gente pode... Aquele espanhol fluente, né? Sempre vai ter alguma coisinha. Até que ponto eu posso mentir?
eu vou te falar, muito pessoal, tá? Pra mim não pode mentir no currículo. E hoje a gente já tem maneiras de descobrir se 100% do seu currículo é verdade ou não. Antes, talvez, com a tecnologia menos avançada e menos acessível do que agora, era um pouco mais fácil, mas conveniente você mentir, tinha poucas consequências. Hoje não, tá, Nay? Eu já fiz desligamento de pessoas que já estavam há 2, 3 anos na empresa e aí, de repente... Mentira! Por um acaso, acho que eu posso contar esse caso aqui, que já faz bastante tempo, né? A gente... numa das empresas que eu trabalhei, a gente tinha um funcionário muito bom, mas foi um desligamento que a gente fez com dor no coração. O cara era muito bom, tava crescendo na empresa, foi promovido, foi fazer treinamento fora do Brasil, sabe? E aí, o cara tava passando por um processo de divórcio, eu não sei como esse processo de divórcio tava, e a ex-esposa ligou pra empresa e fez uma denúncia anônima que ele mentiu na contratação dele. A gente foi lá... Meu Deus! A gente foi lá fazer a apuração dessa denúncia, né? Essa empresa tinha um departamento de compliance bastante forte, bastante estruturado. O que é compliance? Geralmente é o departamento de investigação. Nossa, não, peraí. Todas as empresas têm departamento de investigação. Não. É todas as empresas que têm compliance, chama de compliance. Que é a área que investiga e dá as diretrizes de tratamento e de condução de negócio da maneira correta, né? Então, investiga fraude, problemas éticos. No geral. No geral. Né? E aí, geralmente, dependendo do tamanho da empresa, dentro do departamento de compliance, tem uma equipe ou uma pessoa específica para compliance para RH. Então, aí, nesse caso específico, a área de compliance me contatou, a denúncia não foi para mim. Essa pessoa entrou em contato por um canal público da empresa. Aí a denúncia chegou até o compliance me contatou. A gente investigou a denúncia, a gente puxou a capivara do cara, mas assim, no detalhe, né? A empresa pagou para fazer essa investigação. E foi comprovado que ele realmente mentiu no currículo, né? Mas ele mentiu o quê? Você poderia falar? Tipo, com faculdade? Ele mentiu a formação dele. Ele não era formado? Ele não era formado naquilo. Putz. E aí é quebra de confiança. Não, e sabe, é uma mentira desnecessária. E aí foi isso. A empresa era uma empresa muito correta, que não tolerava nenhum desvio de conduta. Quebra de confiança era um negócio muito sério. E a gente teve que demitir um funcionário que tinha um futuro muito promissor na empresa. Nossa, que coisa. Bom, então tá. Então, não mentir no currículo, né? Eu acho que não, porque assim, a palavra vai, você nunca tem o controle aonde ela vai parar. E aí, sei lá, eu já fiz vou dar outro exemplo. Fiz entrevistei uma pessoa que falou que fez um curso que eu tinha feito. E do ano que eu fiz. E eu não conheço aquela pessoa. Aí comecei a perguntar, mas nossa, você teve aula com tal professor? E como que você foi nessa matéria? E a pessoa não sabia falar. E aí depois eu fui lá, puxei meu grupinho de WhatsApp daquela turma. Era um grupo muito específico e tinha uma turma por ano. Era uma turma muito, muito restrita, de 20 pessoas por ano. E não tinha ninguém. Essa pessoa não tava lá. Não arrisca, sabe? Se não é pra você... E é complicado falar isso, porque eu sei que a gente tá num momento em que as pessoas estão desesperadas, sabe, Ná? Então, eu entendo, assim, que no desespero você faz qualquer coisa, né? Principalmente quando você tá numa situação, sei lá, que outras pessoas dependem de você. Então, eu não julgo, assim, a necessidade que a pessoa sente de mentir pra sair daquele sufoco. Mas eu acho que é um risco que não vale a pena. Porque quando volta pior, sabe? E hoje o mercado se fala. Os profissionais de RH se falam. Tem muitas empresas, faz parte hoje do processo de contratação, um processo que a gente chama de background check. Que são empresas, agências contratadas para fazer a checagem de antecedentes daquela pessoa, fazer a verificação de que tudo que a pessoa falou no currículo não é verdade, né? E aí você vai se queimar à toa, né? E hoje o mercado de trabalho do jeito que tá,
né? E aí posso falar isso, acho que mesmo aqui no Brasil, o Brasil estando como tá, a gente vive numa cidade que São Paulo muito privilegiada do ponto de vista corporativo. Então eu ouso dizer, num momento muito complicado, mas não afirmo com 100% de certeza, porque isso acho que é impossível, mas eu ouso dizer que aqui em São Paulo, hoje o mundo corporativo tem espaço para a maioria das pessoas. Querer ou não. Olha. Por isso que eu falei, eu acho que é bastante ousado, mas se a pessoa quer ou não, se a empresa vai querer ou não, aí é outra história. O poder de decisão é uma coisa, mas ter espaço eu acho que tem. É só querer. E aí o querer depende de pessoas, né? De tanto a pessoa que toma uma decisão de contratação de um lado, como a pessoa que decide se ela quer aquilo pra ela ou não, do ponto de vista de carreira. Mas o que eu acho, às vezes, que leva a pessoa a mentir um pouco no currículo, é assim, bom, o currículo é a porta de entrada, né? Se gostar disso, eu conquisto na entrevista. Sim. E aí é outros 500, né? Mas aí você falando dessa checagem que tem e tudo mais, realmente não deve valer a pena. Mas ainda falando de currículo, é lenda urbana ou realmente influencia muito a faculdade que a pessoa fez? Eu acho que depende. Depende da área, depende da empresa, depende da localização geográfica. Acho que depende muito. Mas de uma maneira geral, no mundo corporativo tradicional, ou que está evoluindo do tradicional, infelizmente, hoje no Brasil ainda importa bastante, sabe? Bom, então é uma coisa ainda a se considerar, né? Pra quem ainda vai começar uma faculdade, vai escolher, é uma coisa que é bom ainda levar em consideração. Mas o que você acha disso, Jéssica? Eu pessoalmente, assim, eu acho que da minha carreira, eu acho que eu já contratei pra todas as... Tô aqui fazendo uma recapitulação rapidinha, mas eu acho que para todas as posições ou para todos os trabalhos tradicionais, advogado, engenheiro, médico, né, essas formações tradicionais que a gente conhece, eu acho que eu já contratei para todas e contratei para muitas não tradicionais e mais pós-modernas, assim. Né? Eu acho que hoje é besteira, tá? Porque do jeito que o conhecimento tá acessível e espalhado e evoluído, né? Eu acho que hoje a gente não pode falar que o conhecimento mais puro, de ponta, a inovação de ponta, está só com algumas instituições. E também o modelo de contratação e de desenvolvimento de talentos tem evoluído muito nesse sentido e focado muito nas habilidades da pessoa. E habilidade você não aprende na faculdade. Tanto é que a gente tem muito idiota que vem de faculdade de ponta. Sim. E o cara chega e é um completo idiota. Porque ele não tem habilidades, ele tem conhecimento, ele tem diploma, mas ele não sabe se relacionar, ele não sabe construir confiança, ele não sabe construir colaboração com outros times, ele não sabe delegar, ele não sabe receber ordens, ele, sabe? Assim, é um completo idiota, porque ele não tem habilidades, ele não sabe transformar o conhecimento em resultado. Aí não vale de nada, Não, né? e aí não vai ter Harvard que te ensine, não vai ter USP que te ensine a fazer isso. É engraçado, hoje eu tava ouvindo um podcast da Rádio Batuta, que era uma entrevista da Stephanie Borges, que é uma poeta, não sei se você a conhece, que tava entrevistando a Grada Quilomba. Você conhece a Grada? Ah, então, né? Inclusive, eu tô lendo Memórias da Plantação. Eu não sei se você ouviu esse podcast, né? Não. E ela fala... depois eu te passo, vai ser bem legal. Eu também vou colocar aqui no podcast na descrição, tá? E a Grada, pra quem não conhece, ela é escritora, psicóloga, teórica, enfim, um monte de coisa. Ela é portuguesa, é negra, né? Importante falar, né? Que ela tava falando sobre a questão do conhecimento. Ela falou assim, olha, a forma como a gente lida com conhecimento é uma forma muito fálica. Fálica no sentido assim, porque é uma coisa em cima da outra, né? Você faz faculdade, aí depois você faz uma pós-graduação do que você estudou, depois você faz um mestrado do que você estudou, depois você vai trabalhar naquilo que você estudou, sabe? Isso é tudo uma coisa em cima da outra. E ela falou assim, eu não vejo a minha vida dessa forma. Eu vejo a minha vida de uma outra forma que vai espalhando, entendeu? Não é uma coisa amontoada, são coisas que vão se juntando. Exato. E vai fazendo uma coisa... E é bem horizontal. E é bem isso que você falou, né? Que não adianta. Assim, essas coisas, as faculdades tradicionais, se a pessoa tem o conhecimento em cima do outro. Mas hoje em dia, a gente precisa de muito mais coisas
conhecimentos espalhados. Conhecimentos específicos são importantes, sim. Eu acho importante a academia, tudo mais, faculdade, assim, ter esse conhecimento, sei lá, técnico. Mas tem outras variáveis, né? Que a gente tem que levar em consideração. Sem dúvida. Eu acho que, assim, a não ser que você escolha carreiras muito específicas, científicas, né? E aí, de novo, eu tô falando do play corporativo, né? Mas a não ser que você não escolha carreiras acadêmicas, carreiras científicas, e ainda assim, elas também, hoje em dia, têm outras habilidades, além das habilidades de conhecimento técnico que são necessárias. Mas falando da carreira corporativa, se você se ancora, se você confia só nas suas habilidades técnicas ou nos seus diplomas acadêmicos, a sua carreira tem um teto muito baixo. Você tá se colocando um limite muito curto, né? É muito burro você se acomodar nesse sentido. Concordo. A potência do ser humano é muito maior do que só esse aprendizado acadêmico. Exatamente. Né? A gente tem muito mais. Exatamente. Assim, e eu acho que cada vez mais, eu acho que essas habilidades sociais, né, são habilidades muito importantes. Né? Você saber como se comunicar, você saber como gerar confiança, você saber como extrair o melhor de pessoas com perfis diferentes e com habilidades diferentes, você saber se adaptar, você saber ler o ambiente para então pensar como agir, você saber desenhar estratégias e previsões. Tudo isso são habilidades que não são habilidades necessariamente teóricas. E aquilo que você falou do líder lá no começo, né? O líder conseguir extrair o macro e levar para o micro, levar para aquele, enfim, o analista júnior, falar, olha, você é importante por isso, olha o que você faz. Tudo isso é habilidade social que você não vai aprender na faculdade, né? Exatamente. A lidar com pessoas. Você pode até aprender a teoria por trás disso na faculdade, mas saber colocar isso em prática e fazer essa teoria gerar resultados é outra coisa. Jéssica, mas a gente tá falando de coisas muito lá em cima. Eu quero falar de coisas mundanas. Eu quero saber o seguinte, Jéssica. Eu pratico yoga todos os dias. Posso colocar isso no meu currículo? Devo colocar isso no meu currículo? Meus hobbies? Eu acho que depende pra quê. Não é pra ser professora de yoga, tá? Não é pra academia. Eu acho que depende pra quê, né? Eu acho que assim, não é desmerecendo o hobby de ninguém, porque tem muita gente que tem um hobby muito mais complicado do que o meu próprio trabalho, assim, né? Então, mas eu acho que depende pra quê? Qual que é a narrativa que você vai construir em cima daquele hobby? O que aquele hobby tá querendo dizer? Vamos lá, mentir? Não. Hobbies depende. Hobbies depende, né? Depende da complexidade do teu hobby, depende pra quê que você vai mandar o seu currículo, depende do que aquele hobby vai falar a respeito de você e que pode até te diferenciar. Tá, não, beleza então, gostei. Dinâmicas de grupo. Ai, meu Deus. Por quê? São realmente necessárias? Eu adoro dinâmica de grupo, tá? Eu sou muito a menina do RH nesse sentido, cara. Posso, que é porque você não participa mais de dinâmica de grupo, né? Não, eu acho... fica ali analisando. Não, pior que não. Eu acho que assim, é porque dinâmica de grupo você consegue observar, ainda que seja num ambiente controlado e sob uma pressão que não é natural, mas você consegue observar como as pessoas se relacionam e trabalham juntas. E isso para algumas posições e para algumas empresas é muito importante. Às vezes é mais importante do que o conteúdo ou o resultado final do que o grupo tinha que resolver lá, sabe? É o como que o grupo chegou naquele resultado, quem foram as pessoas que se destacaram positivamente naquele relacionamento produtivo. Então, acho que dinâmica de grupo é necessária para tudo? Não. É necessária para todos os níveis? Não. Serve para tudo? Também não. Mas ajuda em alguns casos bastante específicos. Eu adoro uma observação comportamental, né, Então, principalmente para pessoas que nunca trabalharam, né, para posições que estão abertas para pessoas que não têm experiência
profissional, eu acho muito legal. Eu apoio, sim. Legal. Mas uma dinâmica de grupo bem montada, tá? Não fazer aquelas de tipo, né? Umas que você dá um Google, você coloca aí no Google, dinâmica de grupo. Aí sempre as 5 primeiras aparecem, tipo, pra tudo, sabe? Aquela de gerar confiança, de você fechar o olho e cair porque a pessoa vai te pegar atrás, sabe? Essas coisas assim, bem batidas, essas não. Mas uma dinâmica de grupo bem desenhada, assim, puxa vida, funciona, é bem legal. Jéssica, então, mas aí falando de cargos, você ainda é muito tradicional a questão de quem ocupa o quê? Por exemplo, você contrataria um engenheiro para trabalhar na RH? Um engenheiro químico, por exemplo? Eu acho que aos poucos isso tá mudando, tá? Exatamente porque eu acho que alguns cargos e algumas áreas estão evoluindo muito e focando muito mais no como a pessoa vai gerar resultados e nas habilidades sociais, né? Nas habilidades comportamentais que a pessoa vai trazer para jogo para fazer o conhecimento técnico e teórico dela gerar resultado para aquela área. Então, eu acho que isso está mudando, mas ainda tem algumas coisas que são meio estranhas ou não tradicionais ou não lógicas, digamos assim. Não óbvias, vamos colocar assim, né? Como você falou, um engenheiro para RH. Não é uma contratação óbvia, mas não é impossível. Agora é o seguinte, você é mulher, eu sou mulher, né? A gente sabe que tem essa questão com filhos. Ainda é de uma forma geral, né? Como a gente vem falando tudo, né? Ainda é um tabu. Mulher com 30 e poucos anos, sabe? Casada, que ainda não tem filho, que quer engravidar. Na hora de entrevistar, você faz perguntas diferentes para homem e para mulher? É levado em consideração se a pessoa tem filhos? Como é que funciona isso? Olha, eu vou falar de um lugar também de muito privilégio corporativo, né? Sim, se eu tô num lugar que faz essa pergunta, se eu tô sendo entrevistada por uma pessoa que faz essa pergunta, eu já encerro a entrevista na hora, porque eu já sei que aquele lugar não é pra mim, né? E se eu tô com um líder, né? Acontece muito, algumas posições eu acompanho o líder que tá contratando na entrevista. Se o líder faz essa pergunta, eu paro a entrevista na hora e chamo o líder de cantinho, né? Então, assim, tipo, o que você tá perguntando, né? Hoje, a maioria dos treinamentos das empresas mais modernas, né, inclui isso no treinamento de liderança, como você vai fazer a entrevista, o que não perguntar, né? Porque no final das contas você quer saber isso pra quê? Né? Você começa a perguntar isso. Eu já perguntei isso numa entrevista, tá? Me perguntaram isso, eu falei, mas você quer saber isso pra quê? Não, mas é porque eu quero conhecer mais de você, do seu perfil, além do que tá escrito no currículo. Eu falei, mas tem muitas outras coisas que você pode perguntar, além de se eu sou casado aí, se eu tenho filhos. Né? O que isso vai influenciar no meu desenvolvimento, nos meus resultados nessa posição? Se isso é importante para a empresa, talvez a gente não esteja... não é adequado eu estar aqui, não tá alinhado. Exatamente. E, então eu posso concluir que também não tem perguntas específicas para homens e para as mulheres, né? Assim, você precisa de um diretor financeiro. Geralmente a vaga, tanto faz ser homem ou ser mulher, tem que ser uma pessoa qualificada. E aí vou falar assim, de novo, né? Do ideal. Não deveria ter. Mas a gente sabe que hoje tem, né, não? A gente sabe que ainda hoje tem, com certeza. Ainda tem, e principalmente em algumas indústrias um pouco mais tradicionais, né? Eu trabalho em tecnologia, em fintech, que é o novo do novo do novo. Então, obviamente, tomar esses cuidados está mais do que no topo da agenda dos executivos. Mas em outras empresas, em outras indústrias mais tradicionais, isso continua. Né? E se eu digo, né, para as pessoas que estão nesse lugar de poder escolher e poder se dar ao luxo de rejeitar uma proposta de trabalho. Se fazem essa pergunta para você numa entrevista, foge. Porque é sinal que aquilo vai te acompanhar ao longo de todas as decisões de carreira que vão tomar por você. É da cultura da empresa, né? Jéssica, vamos lá, agora contando os casos. Tem alguma coisa que a pessoa faz que você fala, putz, não dá? Assim, chega na entrevista, sei lá, chegar atrasado, por exemplo, é uma questão que você fala, putz, isso pra mim cruzou uma linha que pra mim não rola.
Eu acho. Tem algumas coisas assim que são coisas que revelam caráter, né, Assim, e pouco, quando você vai ganhando experiência, você vai aprendendo a ler esses sinais, né? Então, eu nunca vou esquecer, bem no comecinho da minha carreira, né, que eu fazia parte de um grupo que estava fazendo a seleção do programa de trainee da empresa, né? E aí a gente foi fazer essa seleção, que é aquela seleção bem exaustiva, de não sei quantos candidatos que começam no começo do dia e vão passando por várias etapas e no final, sei lá, você começa com 100 candidatos, no final do dia você tá só com 10, sabe? Então é teste, é entrevista, é dinâmica de grupo, é caso para solucionar todas essas coisas. E aí tava chovendo muito, a gente fez essa seleção num escritório externo, né? A gente alugou, na época não era WeWork, mas era como se fosse esses WeWorks da vida, assim, sabe? Esses escritórios externos, sala externa, né? Sala de eventos. E tava chovendo muito esse dia, muito, 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 muito. E eu, né, pegava 50 mil condições para chegar lá no lugar. Então, vindo aquele rolê de acordar, eu já tinha que chegar antes, então acordar mais cedo, pegar ônibus, metrô, baldeação, tava chovendo, e aí andei a pé, tava toda molhada. E a recepção do lugar tava aquele caos, né, de chuva, todo mundo chegando atrasado junto, estava aquela fila para você se registrar para pegar o crachá. E eu tava na fila, avisando a minha chefe no celular, olha, tava o caos, o trânsito, mas eu cheguei, tô só aqui embaixo da fila. Se você precisar de ajuda, manda uma mensagem, liga aqui na recepção para eles me passarem na frente, porque eu tava atrasada, né? E a fila ali, a maioria da fila era de candidatos. Quando eu percebo um bonitinho que corta a fila e passa na frente de todo mundo, E você lá na fila, né? Olha. Exatamente, eu lá na fila. E assim, eu tava lá naquela fila já há uns 20 minutos, e atrasada, desesperada, sabe? E o cara chega, assim, todo molhado, com o guarda-chuva pingando e corta a fila bem bonito na frente de todo mundo. A menina atrás reclamou, ele fingiu que não era com ele e tal, não sei o quê. Beleza, corta. 1 hora depois, quem que tá fazendo a entrevista dele? Não, e assim, você tá atrasado, né? É aquele negócio. Você fala, né, que nem em aeroporto. Ai, meu voo vai sair, posso passar na sua frente? Né? Tem maneiras de você tratar isso. Exatamente. Não simplesmente ir lá cortar a fila. Ele sabia, ele viu que a fila era só de candidato, aquela galerinha, sabe? Tipo, de universidade, de terninho pra fazer o processo seletivo. Então, ele quis ganhar vantagem. Então, pra mim, assim, os maiores sintomas, os maiores sinais de coisas de caráter que eu não tolero é isso, como você trata as pessoas. Falou mal com recepcionista, falou mal com pessoas da limpeza, não segurou o elevador, né? Eu já passei e até hoje passo por situações em que a pessoa não se dá conta que quem vai tomar a decisão sou eu. Porque eu sou mulher, porque eu sou negra, porque eu sou muito nova para a posição que eu tenho. Então a pessoa acha que eu sou a pessoa. E eu gosto de pegar o candidato na recepção. Eu não preciso falar pra minha assistente. Você faz isso? Eu gosto de fazer isso. Né? Eu não falo pra, sei lá, pra uma das meninas da minha equipe. Falo uma das meninas porque hoje eu sou privilegiada trabalhando numa equipe só de mulheres. Tenho uma equipe só de mulheres. Mas eu não falo pra uma das meninas da minha equipe ir lá buscar o candidato ou pra assistente ir lá buscar o candidato. Muitas vezes eu vou lá. E aí o candidato acha que sou eu a estagiária, que sou eu a assistente. Não, e é um bom termômetro, né? Pra você já ver como a pessoa trata. Exatamente, né? Eu já tive situação do candidato falar, mas vai mais alguém fazer entrevista? Eu falo, como assim mais alguém fazer entrevista? Não, a entrevista hoje vai ser só com você? Porque sou eu que tomo a decisão. Entendi. Mas alguém assim, achou que tinha alguém acima de você pra entrevistar. Exato, exatamente. Ou achou que eu tava ali acompanhando a pessoa que ia entrevistar. Entendi. Que desagradável, mas é bom que já corta ali na hora. Exato, né? Pra mim E infelizmente, essas coisas, eu acredito, deve ser até um pouco comum, né, Jéssica? Não deve ser tão difícil de encontrar, né? Infelizmente.
Mas já vai cortando. E aí, isso vai conversar com a perguntinha que eu vou fazer daqui a pouquinho, porque eu ainda tenho mais 2 coisas sobre contratação e currículo. Olha, vamos lá, Jéssica. Agora é bem pessoal, tá? Tá. Foi lá, você tá precisando de aquela vaga difícil que você tá querendo contratar a pessoa e não acha, aí chega um currículo super bacana, aí a sua analista entrevista gosta, aí acima da analista júnior a entrevista gosta, analista pleno entrevista gosta, aí chegou a sua hora de entrevistar pra falar, é isso se eu quero ou não quero. Chega lá, é a pessoa que puxou o seu cabelo na 7ª série. Que você odeia essa pessoa. Você contrata ou não contrata? Meu, não, mas se eu te contar que eu já passei por uma situação parecida. Verdade, eu já passei por essa situação entrevistando uma pessoa que lá no comecinho da minha carreira fez a minha vida um inferno. Meu Deus! Mas ela sabe que fez, ela lembra. Lembrou, na hora que ela entrou na sala e me viu, deu aquela cara, tipo... Meu Deus do céu! E já entrevistei ex-colegas de escola, de faculdade, né? E aí é mais normal. Mas, eu acho que assim, se o que a pessoa não me fez não foi muito grave, né? Tu tem que ser profissional, né? Se a pessoa vai trabalhar diretamente comigo, eu sou ser humana, né? Eu vou fazer a entrevista com aquela perspectiva um pouco estranha, né? Vou dar aquela torcidinha de nariz, mas eu vou fazer entrevista. E se eu entender que realmente, não, putz, ele é muito bom mesmo, ou ela é muito boa mesmo, e o que essa pessoa fez pra mim não foi muito grave, contrato. Então eu posso recomendar pra outra diretora, né, de RH, eu falo, tô contratando pra mim, mas pra mim essa pessoa não dá, mas se achei um bom currículo, de repente pra você dá. Olha! Gostei disso, né? Verdade. Jéssica, meu maior defeito é que eu sou perfeccionista e eu me dedico muito ao trabalho. Ai, que saco. Você compra essa história? Não. Mas quem que responde numa hora dessa? Gente. Que eu vou responder? Que eu sou mimada, egoísta? É isso que eu tenho que responder? Não, também não. Eu acho que é assim, né? Você tem tanta coisa boa, mas também tem tanta coisa que você precisa melhorar. Escolhe, é só uma. Não é um trabalho tão difícil. Se você tem dificuldade de elaborar isso, ou até de encontrar algo, que também já teve isso daí, né? Essas casos assim, tipo, me fala uma fortaleza sua, um ponto forte teu, e algo que você precisa trabalhar, um ponto de oportunidade. E a pessoa não conseguiu, me falou na cara dura, não tenho nenhum ponto de oportunidade para compartilhar. Eu amei o eufemismo, ponto de oportunidade, adorei. Porque a gente tem esse linguajar um pouco mais assim, para não ser tão negativo, né? Um defeito, numa área de oportunidade. Não, gente, perfeccionismo não. Porque que você vai me falar perfeccionismo? Eu falo, vou falar eu, mas que agora eu já sou ratona de entrevista, né, Ná? Mas perfeccionismo. Como? Mas por quê? Eu adoro fazer essas perguntas. Perfeccionismo por quê? Porque... então como que o perfeccionismo te atrapalha? Né? E aí, a pessoa vai saber falar, porque o perfeccionismo é a resposta mais tosca que você pode ter. Ainda que o perfeccionismo seja realmente um ponto muito negativo. Não fala isso. Fala outra coisa. Gente, ponto de oportunidade. Vamos pensar em oportunidade. Eu gostei disso. E tem área que perfeccionismo é pré-requisito, controle de qualidade. Se é perfeccionista, vai fazer controle de qualidade. Você vai, assim, deitado eternamente em berço esplêndido. Jé, estamos caminhando pro final. Eu queria te fazer uma pergunta. Vocês estão olhando redes sociais das pessoas? É ético? Você acha ético olhar, sei lá, o meu Twitter pessoal, sabe? Meu Instagram? Eu acho que olhar redes sociais, eu acho que depende. Depende da empresa, depende de qual que é a marca que a empresa vende, né? E como que essa pessoa em determinada posição vai impactar na marca da empresa, na reputação da empresa.
né? Então, acho que depende muito da posição e da empresa e de como a empresa entende que pode ou não ter impacto na marca, na reputação e até nos negócios da empresa. Mas Entendi. eu não acho que é uma zona de pode e não pode. Eu acho que se faz sentido ou não. Tá. E outra, é aquele negócio, né, você não quer que olhe suas redes sociais, não deixa aberto. Sim, né? sim. Se você deixa aberto... Sempre tem essa opção também, óbvio. Se você deixa aberto, você tá sujeito a qualquer pessoa ir lá e dar uma espiadinha. E aí, essa pessoa pode ser a pessoa que tá decidindo te dar um trabalho ou não. E acontecer sem nem você saber. Mas você já trabalhou em algum lugar que você tinha que olhar a rede social da pessoa? Tipo Não. assim, que os líderes pediam, olha, não, mas tem que olhar, tem que observar se tem postagem homofóbica, racista, ou muito corpo exposto, entendeu? Não. Qualquer coisa assim, não. Nunca foi um... Não, mas eu já trabalhei posições executivas em que isso faz parte da checagem reputacional do executivo. Checagem reputacional, uau. Bonito isso. Né? Tô pensando na minha. Porque o executivo, né? E aí tá a diferença da posição. Por isso que eu tenho que fazer sentido ou não. Né? O executivo, ele vai dar a cara pra empresa, dependendo da posição que ele vai ter. Né? E aí você faz o famoso background check nesse sentido também. Deixa eu ver se esse cara é um cara que realmente vai representar a nossa marca. Muito bem. Jéssica, agora vamos lá, um bate-bola rapidão, tá? Ai, meu Deus. Tatuagem. Tatuagem ainda é um tabu? Ainda é um problema? Depende da empresa, depende da indústria. Mas cada vez menos, eu acho. Mas vamos lá, vamos pensar numa indústria mais moderna, tá bom? Não vamos pensar em advogados, médicos, tá? Uma coisa mais moderna. Então, tá bom. Então é tranquilo, né? Sim, num lugar mais moderno, mais criativo, mais tecnológico, sim. Tatuagem na mão, nesse lugar moderno, tranquilo? Tranquilo. E no rosto? Uma estrelinha aqui, ó, do ladinho, no olho. Se é estrelinha, ok. Um gnomo um pouco pesado, você acha? O gnomo, talvez. Um símbolo da maconha no rosto, talvez. Eu acho que, infelizmente, chegou ao final esse bate-papo. Como você sabe, eu sempre peço pra pessoa que eu converso pra ela me contar alguma coisa não óbvia dela. Tá. Pra mim e pra nossa audiência. E aí, o que você preparou pra gente? Então, eu fiquei pensando, até pedi ajuda dos universitários, falei com meu marido, falei, me ajuda, amor, não sei o que falar e tal, que eu queria falar. Eu sei uma coisa sua, não óbvia, mas depois eu falo. Porque eu queria falar uma coisa não óbvia, mas uma coisa interessante também, né? Então, eu acho que o que eu quero contar é que eu sempre fui muito independente, eu comecei a trabalhar muito cedo, tanto por necessidade, mas também por querer, né? Sempre tive muito claro desde cedo o que eu queria, o que eu não queria, onde que eu queria chegar, o que eu queria fazer, aprender e tal, que não sei o que. Sempre caminhei muito com as minhas próprias pernas, mas até 2 anos atrás eu não dirigia, Ana. Mentira! Aham. Exatamente. Meu Deus! Nossa, eu pensei que esse papo ia pra outro lugar. Não pensei que a gente fosse chegar na direção. Exatamente. Eu já era executiva, né? O meu primeiro cargo de diretora antes da Nubank. E eu não dirigia. E aí eu fui fazer fui morar fora do Brasil, né? A convite da empresa e tudo mais. E fazia parte do meu pacote executivo um carro corporativo, um carro executivo. Eu podia escolher o carro, tal, pesquisei, só que eu não dirigia. O meu marido me levava e ia me buscar só pra eu poder andar no meu carro. E aí... E aí eu falei, não, quer saber? Eu vou aprender a dirigir. E eu aprendi a dirigir sozinha na cidade do México, não é num outro país, tipo Estados Unidos, Canadá, que todo mundo dirige bem, que a estrada é maravilhosa, que as regras de trânsito são seguidas.
Não, foi na Cidade do México que o trânsito é 5 vezes pior do que São Paulo e não existem regras de trânsito. Eu sabia disso! Que demais! E agora, você curte dirigir? Como é que tá? Eu adoro dirigir. Eu adoro. Ai, dirigir é maravilhoso. Eu adoro dirigir. O que eu ia te falar do não óbvio é que você trança seu próprio cabelo. Ai, então, né? Assim, ó, eu falar que eu tranço meu próprio cabelo implica muita propriedade nessa técnica, né? Assim, eu tô aprendendo, tive algumas tentativas falhas e tive uma tentativa de sucesso, né? Então, tô aí aperfeiçoando, mas sim, eu amo trança. E aí, nessa pandemia, não tá rolando, né? Você sair pra trançar seu cabelo. Então, eu comprei o cabelo e falei, vi 859 mil vídeos e tutoriais no YouTube. Fiquei uma semana tentando fazer sem braço, praticamente, né? Eu não aguentava, não conseguia levantar o braço pra dar tchau, né? Mas consegui. E ficou muito legal, gostei do resultado. E ficou muito legal. Eu vi a tentativa, vi assim, né? Online por foto, né? Mas foi muito legal. Jéssica, eu tô muito contente com esse nosso bate-papo. Eu quero te agradecer muito pelo seu tempo, uma agenda apertadíssima, né? Mas por ter se disponibilizado a conversar comigo. E obrigada pela didática, pelos exemplos, por tudo. Muito obrigada mesmo, tá bom? Ai, obrigada a você. Eu adorei o convite, adorei o bate-papo. E agora a gente encerra o programa sempre lembrando que o óbvio tem que ser dito. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, Ná. Adorei. Beijo.